E aí, galera, finalistas, classificados, vamos falar da parte boa nesse início, né? O Fluminense empatou com o Vasco no desespero, no finalzinho o Fluminense empata com o Vasco, perde a sequência, né, de vitórias em casa, mas consegue avançar a final do Campeonato Carioca. Se eu não estou enganado, o Fluminense foi finalista em 20, 21, 22, 23, 25 e 26. As últimas 7 finais, o Fluminense foi finalista em 6. Enfim, dessa vez com tensão, me lembrou um pouco também como foi o cenário do jogo contra o Botafogo em 2022, o Fluminense passa na Bacia das Almas, ainda pelo critério de se os placares fossem iguais, a melhor campanha passava. Mas enfim, o Fluminense fez um jogo muito fraco hoje, tal qual fez contra o Botafogo naquele dia. Entrou na pilha dos jogadores do Vasco, o Vasco que queria se doar, queria mostrar que não é um time tão ruim. Eu também não acho que seja um time tão ruim, não acho que seja um time para ser o último brasileiro, também não acho um time brilhante, mas o Vasco se doando muito. Eu acho que tem alguns fatores, o próprio destaque aqui no SofaScore foi perdão, foi do Thiago Mendes, e eu acho que foi o grande cara do jogo, sim. O Vasco ele ganha o meio de campo, o Thiago Mendes ele consegue catimbar o Lúcio, consegue anular o Hércules, consegue anular o Martinelli, anula os 2 pontas que foram mal. Na realidade, eu tenho dificuldade de saber quem foi bem no time do Fluminense, sendo bem sincero. Acho que dá para pontuar que o Canobi foi relativamente bem, não foi nota 6. Dá para pontuar o Fábio, faz grande defesa no primeiro gol do Vasco e defende o pênalti que fatalmente eliminaria o Fluminense, também tem isso. Mas tem algumas atuações que são pavorosas. Kevin Serna, René, Freitas, o Lúcio Acosta também, Samuel Xavier, atuações horríveis. Tanto que isso se traduziu em campo. O Fluminense, no primeiro tempo, só lembro de uma finalização, tem o pênalti no início do primeiro tempo, isso também é um fato, né? Que com 1 minuto e meio nessa faixa assim, o Fluminense tem um pênalti para matar o resultado. Tava 1-0, pênalti pro Fluminense no início, era fazer aquele pênalti, o Vasco ficaria abalado certamente, teria muita dificuldade de reverter o placar. Mas o Fluminense optou por botar René para cobrança, tendo o Lúcio Acosta, que batia pênalti na MLS, o próprio John Kennedy, que falava que quer virar protagonista. Nenhum deles quis virar protagonista, sobrou pro René, que começa o show de horror dele nisso, né? Uma cobrança tosca, horrenda, para fora, nem para acertar o gol. Isso deixa o brilho do time do Vasco lá em cima, o ânimo, a vontade, a gana de vencer. O Vasco vai lá para cima e o Fluminense totalmente moroso no gramado, totalmente lento, não querendo, e lento, não avançando em nada. E deu no que deu. O Vasco abre o placar 1-0, não sei que impedimento foi esse que a arbitragem viu. Um cruzamento na área, o Serna deixa o Saldívia cabecear, uma cabeçada forte, o Fábio faz até grande defesa, mas ninguém acompanha o Robert Renan e faz o Vasco 1-0. O Robert Renan que fez o primeiro gol da carreira dele, né? Impressionante. O Fluminense gosta de coisas curiosas, né? Mas enfim, o Vasco faz 1-0 e mesmo assim o Fluminense continua jogando mal. Tem um lance do John Kennedy que ele está para fora, eu não lembro mais de nenhum outro lance de destaque assim num jogo como um todo, tá? Não foi nem só no primeiro tempo. O Fluminense jogou muito mal, não conseguia atacar, parecia totalmente alheio do que estava acontecendo em campo. O Vasco não, o Vasco mordendo, querendo, atacando, se propondo, se doando. O Andrés Gomes numa loucura, correndo demais, ganhando na corrida de vários jogadores que estavam atrás dele, quer dizer, na frente dele, ele ganhando na corrida. Então, tipo assim, o Vasco jogou muito bem, num contexto assim, não de brilhante, mas jogou muito bem o que se propõe a fazer. Poderia ter feito 2-0, perdeu um pênalti no segundo tempo, que o Freitas fez no segundo tempo, galera. Foi assim para entrar para a história. Primeiro ele erra, no meio de campo, um passe fácil, eu acho que ou do René ou do Arana, para ele, e ele erra. Escorrega, faz a falta. Por sorte o James estava do lado dele. Caso não tivesse, ele ia ser expulso, foi amarelado. Aí ele não se satisfez com esse erro tosco, foi lá e fez um pênalti. Então esse atleta, esse jogador, ele não pode mais jogar com frequência. Ele tem que ficar um tempo no banco, ele tem que dar uma sumida, porque eu não sei vocês. Eu acho que até quem não torce pro Fluminense, não dá esse cidadão, não dá. Esse jogador, esse atleta não dá mais. O Freitas, ele erra todo jogo. Todo jogo ele erra. Todo jogo ele erra. Ele erra. Tal qual o René hoje errou tudo também. René que no lance do gol do Vasco, ele erra e cede o escanteio. Ele erra na saída e acaba cedendo o escanteio pro Vasco. Então, outra partida tosca. Outra coisa para pontuar. O Zubeldia demorou demais para mexer. O time volta pro segundo tempo a mesma porcaria do primeiro. Não jogando nada. O Vasco tá muito confortável.
O Vasco faltou qualidade para ganhar o jogo. Essa é a verdade. Faltou qualidade. O Brenner perdeu um pênalti. O David, que humilhou o Samuel Xavier na partida, não tem qualidade. Teve um lance que ele chutou sozinho dentro da área e isolou. Entendeu? Teve finalizações do Barros na Lua também. Então o Vasco ele teve volume, um certo volume, para fazer mais gols. Mas o time do Vasco é ruim. Não é horrível. É um time razoável pro meio de tabela. Nada demais. Não é para ser lanterna, mas também não é para ser G6, G4. Entendeu? Mas é isso. O Fluminense foi envolvido pelo Vasco. E, de novo, né? Só que dessa vez o destino foi legal pro Fluminense. Tiveram 2 pênaltis. O segundo pênalti eu não vi no ao vivo, né? Só vi que os jogadores do Fluminense estavam revoltados. Eu olhei só que o James cabeceou, a bola desvia no jogador do Vasco e vai fácil pro Léo Jardim. Eu não sabia que tinha desviado um braço aberto do Barros dentro da área, e braço aberto dentro da área é pênalti. E o outro desespero, né? O Fluminense parece que não tem liderança. O René bate pênalti. Por que o René bate pênalti? Qual o critério que o René bate pênalti? Qual o critério que o René é o cara da bola parada sempre? E dessa vez o Ganso pediu a bola, ou falaram, Ganso, é você. E ele falou, tá bom. E assumiu a responsabilidade. E o Ganso decidiu o jogo, fez o gol de pênalti. Que é um desespero, né? Com o Léo Jardim é uma loucura. O Fluminense tem um problema sério com o goleiro do Vasco, que pouco trabalhou no jogo. Pouquíssimo trabalhou. Foi bem no pênalti do René, apesar de ter estado para fora. E o Ganso conseguiu fazer a leitura e fazer o gol. Depois não teve jogo. O Wagner Nascimento Magalhães deu 2 no primeiro tempo, uma insanidade, muito pouco. Também não tem critério, é um árbitro muito ruim, mas aí ficar reclamando de arbitragem, ela foi ruim para os dois. Obviamente vai me irritar mais, porque eu tenho um lado claro, mas de qualquer forma, arbitragem péssima dele. Foi bem nos 2 pênaltis que ele conseguiu marcar no campo. O pênalti do VAR foi rápido, a arbitragem não demorou, então não teve tanto ruído assim. Só o time do Vasco tentou dar aquela catimba, tentou fazer a tática que o Andrés fez no pênalti, de ferrar a área e tal, mas não conseguiu, não deu certo. Depois que o Fluminense faz o gol, o Vasco não consegue se desenvolver e termina desse jeito. Pontuar algumas atuações ruins, de novo, né, não gostei da partida do Ignacio, foi mal. Do Guga ele até entra melhor, o Arana e o Guga hoje foram até melhores do que os titulares, nada absurdo. O Savarino entrou, fez um salseirinho, mas também não muita coisa. Ele tira o JK, né, e bota o Senna de centroavante, que já vem fazendo uma partida péssima. Querendo ou não, o Fluminense precisa de um atacante no centroavante. Vamos ver se esse cara do Lanús vem, porque vai ter alguém, né? Tá difícil. Não que eu concorde, que eu acho uma boa contratação. É um risco o valor dele, tá super inflacionado, não tem bons números, mas enfim. O Fluminense foi atrás e é o que tem. E o zagueiro também do Nacional, que pelo amor de Deus, esse aí já pra ser titular absoluto. A gente não aguenta mais o Freitas. Enfim, ele bota o Ganso, eu esqueci só de pontuar, né, que ele tirou o Hércules e bota o Ganso pra tentar qualificar o passe. O Fluminense não melhora no passe, vai no bumba meu boi mesmo e consegue fazer o gol de empate. Hoje é uma partida bem fraca. Não acho que esse seja o padrão do Fluminense. Vamos ver nessa final contra o Flamengo aí, que é no próximo domingo. Vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, não tem muito o que elaborar. Eu sou uma errata, né? Que eu falei que o próximo jogo do Fluminense era contra o Remo, depois do Vasco, mas não, os estaduais paralisaram o brasileiro. Então vai ser tipo, o Carioca não vai ter jogo no meio de semana, porque a final é única, mas no Paulista vai ter, no Baiano, enfim, no Gaúcho, não sei quais campeonatos que vai ter, mas alguns campeonatos vão ter. Mas enfim, tem que dizer, o Fluminense de novo mostra por que precisa contratar, e de novo mostra que jogadores que têm históricos ruins em decisão, eles parece que sempre sentem a decisão. E o René de novo fez uma partida tenebrosa numa decisão, tal qual fez contra o Vasco na volta da Copa do Brasil e na ida. Difícil, vamos ver se esses caras que vão chegar vão somar. Eu acho que precisaria até de volante também, o Fluminense precisa de um volante. Eu falei no último jogo, dos 4 dos 5 são jogadores com problemas de físico. Mas enfim, classificado, notícia boa. O Fluminense consegue se vingar, entre aspas, do Vasco, porque o Vasco ganha na Copa do Brasil, a gente ganha no Carioca. Então também não é uma vingança. Mas enfim, feliz. Óbvio que está feliz. Esperamos que dessa vez o Fluminense vença. É porque o Fluminense poupou contra o Palmeiras alguns jogadores para jogar esta partida, para focar nesse jogo. Fez um jogo horroroso, mas passou. O objetivo está cumprido. Tal qual o jogo contra o Flamengo. O Fluminense precisa vencer. Ah, mas o que você tá falando do Flamengo? Pelo amor de Deus, né, gente? 3x0 contra o Madureira, pô, nem WO faz o Flamengo perder essa final. Quer dizer, jogar a final, no caso. Mas enfim, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal.
Vamos ver se melhora, né? Perdemos o recorde lá, ficou empatado mesmo com o recorde antigo, 16 vitórias em casa. Também o foco não é em recorde, né? O foco é em ser campeão. É isso que importa. Não são só os recordes, né? O que importa é ser campeão. Mas é assim, então, galera, até o próximo vídeo contra o Flamengo, final. Vamos ver se a gente vai ser feliz. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!